Alô, Rio! Hoje vocês vão curtir a primeira parte do podcast que nós fizemos aqui com o Marlboro, né, Papito? Sim, com certeza. Ficou joia, né? Ficou ótimo, ficou maravilhoso. O Marlboro é uma pessoa bacana, super legal, super atencioso. E foi um prazer buscar ele lá em Mangaratiba. Pô, foi uma aventura. Você foi guerreiro, Papito foi buscar o homem lá. Então vocês vão curtir a primeira parte dessa entrevista que nós fizemos aqui. Tá legal? Muito bom para você que é do funk, você que é produtor, você que quer conhecer esse grande DJ conhecido no mundo. Com vocês, DJ Marlboro. Um abraço, não deixem de nos assistir. É Big Mix, ô mané! 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 Alô, Rio! Mais um programa, mais um podcast aqui na nossa base operacional da Rua Álvaro Alvim, no centro do Rio. E essa semana nosso podcast está muito especial. Acabamos também de gravar com José de Araújo, um grande ator, cantor, professor de voz. E hoje o nosso assunto é funk. E estamos aqui com a pessoa que mais entende, o homem que lançou o funk no mundo, não só no Brasil. Ele é o DJ Marlboro. Muito obrigado, DJ Marlboro, pela sua presença. Vamos bater um papo. E ao meu lado aqui, para conduzir esse papo, também tem o diretor, dramaturgo, editor de livros, José Maria, imortal da Academia de Mamanguape. É isso, Zé? Vale do Mamanguape. Vale do Mamanguape, Zé Maria Rodrigues. Fernando Resque, ator, diretor do Sindicato dos Artistas, e Sérgio Papito, o nosso professor de História, inspetor de Polícia Civil. Tamo aí. E aí, a delegacia já fecha às 6 horas, com medo de assalto, ou está aberta? Não, ainda está aberto, Tá aberta. Então vamos a... Não, dispensa apresentações, mas DJ Marlboro, Oi, tudo bem? muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado. E vamos bater um papo aqui. Marlboro, queria saber... Como está o funk no Rio de Janeiro agora? Bom, o funk tem uma história, né? Porque eu tô até lançando um documentário chamado Definitiva História do Funk, que começa em 1940, no Caramba. blues. E aí conta a história do blues que se misturou com o country, que virou rock, né? Depois foi apropriado pelo Elvis e tal, depois foi também... E pelo outro lado, outra divisão do blues, que foi o rhythm and blues, que foi o funk soul, que veio desencadeando ao que acontece hoje em relação à black music. Depois tem a Motown, onde colocou os negão na capa, porque Isso. as pessoas não sabiam que eram negros que cantavam algumas músicas, né? E foi uma maneira de mostrar... porque o preconceito nos Estados Unidos, naquela época, então, era muito forte. É né? grande. Então, eles lançavam música, mas não podia estar na capa dos discos. E a Motown veio e quebrou isso, colocando os caras na capa. Depois a gente vai para o Woodstock Festival, o Jimi Hendrix foi a estrela máxima do festival. Aí tem outros festivais também de black e soul music, que a gente vai mencionar. Até vir em 1970, quando tem o Baile da Pesada no Canecão, que era uma choperia, né? Era uma casa de show ainda, com o Big Boy, Ademir Lemos e o Peixinho, né? Isso. E aí, nesse Baile da Pesada, que tocava rock, tocava soul, tocava os dois estilos de música, os dois estilos de origem negros também. E aí o Big Boy e Ademir Lemos são expulsos do Canecão para a entrada de um artista. O Canecão era uma choperia. Como não tinha nada no final de domingo, não acontecia mais nada depois do almoço, eles resolveram abrir para fazer esse baile lá de música mecânica com... O Ademir Lemos era do Lebatô, tocava na Zona Sul, e o Big Boy era da Rádio Mundial. E aí eles resolveram fazer ali o Baile da Pesada, que era o nome do baile, que era entre a Zona Sul e a Zona Norte. Botafogo ali, aquela posição era estratégica para trazer o pessoal da Zona Sul, tanto quanto o pessoal da Zona Norte. Né? E aí o baile foi um maior sucesso, foi deu muito buchicho, né? A gente conseguiu algumas matérias de jornal, né? De jornais da época, falando do baile. Inclusive, vai institucionalizar o Dia do Funk nesse dia da estreia do Baile da Pesada, que a gente conseguiu as matérias mostrando que é 12 de julho de 1970. Né? E aí, eles precisavam, a CBS, na época, não existia a Sony ainda,
queria lançar um artista de Cachoeiro de Itapemirim, ele era de Espírito Santo. Eles precisavam de uma vitrine para esse artista já estava crescendo bastante, mas que eles precisavam de um local como aquele que tinha o Baile da Pesada. Aí eles tiraram o Baile da Pesada e colocaram o Roberto Carlos para poder... Totalmente diferença. É diferença. Mas aí, a partir daí, que o Canecão vira a casa de show. Aí ela começa a virar a casa de show naquele momento. Mas já que você foi lá atrás, né, o funk... Eu estava contando vindo lá de trás para poder entender o que acontece hoje. Ah, entendeu? tá. Por isso Então que vamos continuar. Você fez uma Vamos lá. pergunta, eu tinha que meio que Resgatou a história. resgatar né? para poder Situar. entender. Porque hoje, porque a palavra funk, muita gente não sabe o significado dela, né? Ou o significado da palavra funk. Mas funk, algumas pessoas associam a mal cheiroso, né? Yeah. Mas, na verdade, não é. Na verdade, o funk é pressão, é garra, é raça. Tanto que os artistas de blues, quando eles criam o soul e o funk, era a execução com mais pressão. E, claro, que a pessoa soa, a pessoa faz mais força, não é aquela música tocada calmamente que as pessoas... Não. E aí, more funk era mais pressão, mais ritmo, mais swing. É isso que quer dizer funk. É quando você pede o músico para ele tocar com mais força, mais pressão, mais swing, mais vontade, entendeu? Mas só por isso o cheiro. Por isso o Tem cheiro, exatamente. Então as pessoas pegaram o resultado da força do funk, da pressão, e transformaram em mau cheiro para poder meio que talvez depreciar naquele momento de Depreciar, preconceito. Era uma sem coisa dúvida. muito... Por que ficou uma marca que vem das comunidades? Isso é verdade? Isso não? Eu acho que o funk ele tem um papel até engraçado. Por isso que esse documentário é importante, porque ele associa o quanto essa marca funk é importante para pessoas excluídas. O quanto ele é importante para a recolocação dos excluídos na sociedade, do reconhecimento de talento ou maneira de expressão das pessoas que não têm oportunidade. E é através do funk, ele vem fazendo esse papel lá de 1940 até hoje, que é praticamente de incluir os excluídos. A música que representa as pessoas que não têm oportunidade. E continua fazendo esse papel, graças a Deus. Eu até dei uma entrevista hoje cedo para o pessoal da Secretaria de Cultura de Niterói, que eles também vão... Porque como tem muitas coisas que acontecem em Niterói, nesse nascimento do funk, principalmente a minha história é muito ligada a Niterói, né? Então, até o apelido eu ganhei de Marlboro em Niterói. Porque vinha de longe. Vinha de longe, vinha terra de Marlboro, né? São Gongolo. São Gongolo, terra de E Marlboro. é um cigarro também, não é? Não, mas o cigarro cigarro também... Não tinha nada a ver com nada a ver. cigarro. Não tinha nada a ver com ver, né? cigarro. É porque acontece o seguinte, Promoveu o Marlboro cigarro, é uma cidade nos Estados Unidos, em Massachusetts. Aí essa cidade, ela tinha uma fábrica de tabaco. Aí deram o nome da cidade ao nome dessa fábrica de cigarro. A fábrica cresceu e virou o que é o Marlboro no mundo cigarro. inteiro. Mas a origem do nome é por conta da cidade chamada Marlboro. E aí, quando nos comerciais da Marlboro, tinha aquele cara com cavalo, com chapéu, no lugar inóspito, terra de Marlboro. Venha para a terra de Marlboro. Lembra do comercial? Ele vinha, Mostrava o cara... acendia o cigarro. Isso. Esse é o E mundo aí, de Marlboro. E essa coisa de morar em lugar distante, quando eu mudei para Niterói de São Gonçalo, a pessoa, veio lá da terra de Marlboro. Meu sotaque também não era muito carioca, porque eu morei 11 anos em Brasília, que meu pai é policial federal, e morei 4 anos em Foz do Iguaçu, que ele ganhou a chefia da Censura Federal em Foz do Iguaçu. Aí depois ele veio com o chefe de operações da Polícia Federal em Niterói, para ficar perto da mãe dele, da família dele, que eram de Niterói. E aí, na Amaral Peixoto, ali E aí, o que acontece? Aí, nessa mudança de São Gonçalo para Niterói, o pessoal começou a me checar. Eu já tive vários apelidos, né? Aranha, Linha 10, Linguiça, Garibaldi, Jeep, muitos apelidos, né? Eu tinha muita facilidade de pegar apelido quando eu era criança. E aí, quando eu mudei para o centro de Travessa Fani, na Rua São João, o pessoal falou, veio lá da terra de Marlboro, aí dizia que minha mudança veio numa carroça, a placa da carroça era made in Marlboro. E o apelido, na verdade, era terra de Marlboro. Qual é a terra de Marlboro? Terra de Marlboro, terra de Marlboro. Com o tempo, a terra foi sumindo e entrou o DJ, porque era o momento que eu estava começando também a fazer baile, a tocar, a me interessar por música. E aí a origem do nome ficou Marlboro. Aí não mudou mais de apelido, graças a Deus, né? Porque já tava... Os MCs são todos baseados no funk, não? Ou não? Ou sim? MC é uma nomenclatura dada para o hip hop chamado Master of Ceremony, que é mestre de cerimônia. Tem a mesma, no Brasil tem a mesma... Isso aí é de uma cultura jamaicana do mestre de cerimônia, de apresentar
que deu origem ao hip hop em 1970 no Bronx, quando os DJs jamaicanos colocavam caixa de sons na rua e ficavam fazendo, tocando músicas e fazendo inserções e improvisando em cima daquilo. Então ele era o apresentador, o mestre de cerimônia. E o hip hop nasce naquele momento. Tem o primeiro filme de hip hop, que o nome é Wild Style, Estilo Selvagem, que é o primeiro filme que sai falando sobre aquela cultura que estava nascendo naquele momento. E o hip hop e o funk são praticamente a mesma coisa, né? Mesma origem. E também dos excluídos, os jamaicanos excluídos, morando no Bronx excluídos, musicalizando Estados Unidos através daquela cultura, que depois virou cultura hip hop, que aí em 1980 o hip hop vira realmente um reconhecimento como cultura americana, que na verdade veio da Jamaica, e ali houve aquele desenvolvimento. E em 1982 o África Bambaataa, que fazia parte desse grupo de hip hop, ele faz uma música chamada Planet Rock. Mas ele faz esse Planet Rock com a junção do hip hop, com a junção do som do Kraftwerk, que já vinha fazendo uma música eletrônica na Alemanha desde 74. 74, 75, vários discos do Kraftwerk foi lançado. E aí, em 82, ele junta o hip hop com a música alemã e faz o Planet Rock, que virou o marco zero da música eletrônica no mundo. Aquela música foi tanto sucesso tão estrondoso, que dali nasce várias vertentes de músicas eletrônicas no mundo inteiro, inclusive o Miami Bass, que depois vai dar origem ao funk brasileiro. Então é tudo parece uma árvore, né? São várias ramificações que vão se juntando, se transformando e vêm se juntando. Eu acho isso muito legal. O funk tem uma batida repetível, ele é marcado por isso? Como que a gente conhece que é funk? Tem aquela batida, né? Mas tem a batidinha, não sei o quê, não tem... A caracterização do funk, uma música para ser caracterizada como funk, hoje, ela está um pouco difícil. Por quê? Porque ele está se fundindo com outras culturas. Tu vê que a Anitta faz uma mesclagem de funk com música internacional e está se dando bem lá fora e não deixa de ser funk. A Madonna ouve funk no carro dela com os filhos dela, aquela música do Kevinho, né? Que a música parece um meio axé, mas ela é um funk, do Kevinho, esqueci o nome da música agora. E tu vê a Madonna no carro dela ensinando os filhos. O Paul McCartney, saiu matéria, botava Paul McCartney funk carioca. Aí você vai ver que o Paul McCartney está pesquisando sobre o funk, porque ele quer fazer novas composições usando bases do funk. Só que o funk ele é tão... Eu falo sempre, às vezes, nego fala, pô, cara, você fala essas coisas, às vezes a pessoa pode entender como pretensionismo. Mas não, porque acontece o seguinte, o funk, eu acho que ele melhor representa a cultura brasileira. Porque nós somos um povo de misturas, um povo de misturas étnicas, um povo de misturas culturais. E o funk tem essa proposta também de se misturar com tudo. Então ele é realmente a música que espelha aquilo que é a população brasileira, que é a mistura de culturas, etnias, e que acaba, nessa fusão, ele acaba ganhando características diferentes em várias direções. Vai ser muito comum você ver, tem funk com sampler de tango, tem sampler com sampler de cancan, tem sampler com sampler de música russa, se você pegar as melodias de alguns clássicos do funk, você vai ver que é samba enredo. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela. Até hoje, se você observar, se tu pegar o rap do Silva, conhece o rap do Silva? Sei. Então, se você pegar a melodia dela, é forró. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Se você pegar essa melodia, tu vai ver que ela é forrosada. E aí você pega a Folia de Reis. O funk ele vai do teclado mais moderno eletrônico que acabou de ser lançado, ele se apropria e faz uma batida e é funk. Assim como ele pega a música folclórica ou pega a música de qualquer cultura e se funde. Então ele é uma coisa que realmente representa o que é a população brasileira em relação à mistura. Isso é uma coisa que tem que se observar. Se Oswald de Andrade tivesse vivido até os anos 70, ele teria pegado o funk como uma música moderna brasileira, porque ela é antropofágica desde o início. É E verdade. o que você está falando aí é exatamente isso. Quer dizer, ela não tem limites, ela não trabalha para ser uma música pura. Ela não é música de imposição, ela é música de apropriação para formar uma nova coisa. Isso é que é importante observar. Eu estava tocando na Eslovênia, um DJ alemão, né? Eu não falo muito bem inglês, mas ele estava tocando umas músicas com a batida muito boa. Eu falei, caramba, que maneiro. Que músicas são essas? Esse aí é ele falou breakbeat.
O breakbeat é uma nova vertente, porque é muito parecido com o funk e é muito parecido com o Miami Bass, que inspirou o funk para poder existir. Aí ele falou, não, mas vamos marcar amanhã, a gente marca para trocar figurinha. Tem muita música sua também que eu quero copiar para mim, que eram as músicas de funk brasileira. Aí, no dia seguinte, eu estava com o meu tradutor e com que me acompanhava, que era o meu produtor. E aí, porque até então, eu toquei muito fora do Brasil. Mas eu tocava voo cego. Sabe o que é voo cego? Você não sabe como as pessoas estão te ouvindo. Como é que eles vão receber, né? Porque no Brasil, qualquer lugar que eu toque, qualquer estado, eu sei como as pessoas estão me ouvindo, porque é minha cultura, é meu povo. Mesmo que seja no Nordeste, ou no Sul, ou no Amazonas, lá em Manaus, eu sei como é que as pessoas estão me ouvindo, eu sei como conduzir a pista. Porque o DJ, ele não toca música, ele toca as pessoas através da música. Então, se você tocar as pessoas no meu país, é fácil. Mas tocar as pessoas com uma cultura totalmente que eu não tenho conhecimento, que eu não sei como eles estão me ouvindo, era para mim um voo cego. Mas, de qualquer forma, era muito sucesso. Eu ficava agradando? Tava. Eu falei, cara, não era para agradar, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu gosto de ter certeza do que eu estou fazendo. E eu não tinha. Mas agradava. Aí, esse alemão, que é DJ também, ele era musicólogo, que eu nem sabia que existia musicologia. Tem, musicologia. Musicólogo. Então, mas na Alemanha, aqui no Brasil não tem musicólogo. Não, o Andrade, tem Marcos Andrade, era musicólogo. É musicólogo? Tem. Mas tem faculdade que forma você em musicólogo? Porque eu quero fazer essa faculdade. Ele estudou sozinho. Então, autodidata. Mas falando lá tinha o curso de formação de musicologia. Um musicólogo formado. E aí eu falei para ele, eu expliquei da minha deficiência, né? Do meu voo cego. Ele falou, cara, tudo que você está fazendo está corretíssimo. Agora eu vou te dar um parecer para ver se você consegue entender do porquê que está agradando e de como as pessoas estão te ouvindo. Então eu vou te falar o seguinte: o Brasil, ele é muito respeitado aqui fora por como ele transforma outras culturas. O samba africano foi para o Brasil e você ouve que o samba do Brasil, ouve o samba da África, não tem nada a ver um com o outro, mas o Brasil conseguiu transformar o samba numa coisa diferente e muito potente. Você observa o jazz. O Brasil recebeu o jazz, transformou em bossa nova, misturou com samba e, fez uma cultura nova que é admirada no mundo inteiro. Você observa que o Brasil, as músicas do Brasil, elas têm elementos de músicas internacionais, origens internacionais, mas que é transformado em coisas muito legais. E, às vezes, muito mais legal do que a original. Eu tenho uma tese disso, que ocupa a coroa, mas depois eu falo sobre essa tese. E aí, o que acontece? Quando pintou a febre da música eletrônica no mundo, a gente ficou esperando uma música eletrônica vindo do Brasil que fosse muito potente, tão potente quanto tudo que o Brasil transforma em legal. E a gente não conseguia ver essa música vindo de lá. Eu fiz várias viagens ao Brasil para ver o que estava acontecendo. Eu ficava hospedado em Copacabana, pedi para nos eventos populares, me levava em quadra de escola de samba, me levava em quadra de tudo, mas nunca me levava num baile funk. Por quê? Porque o funk, existia um preconceito no Brasil que vedava as pessoas que viessem aqui pesquisar sobre música. Eu conheci. Ele falou que isso também foi muito bom. Por quê? Porque ele falou que parece sabe aquela comida que cozinha por mais tempo em fogo brando? E quando você levanta a panela, é a melhor comida do mundo, porque ela cozinhou mais tempo e apurou mais o sabor. Então, essa não revelação para o mundo do que acontecia nos bailes, do baile funk, e desenvolvimentos, os artistas, os discos lançados, tudo isso, foi muito bom para o desenvolvimento do funk e a menor interferência internacional disso. Então, tudo que vocês passaram, o samba passou igual. O samba foi perseguido, foi proibido, etc, etc. Então, só para terminar o voo cego, para mim fazer. E aí o que acontece? E aí, quando ele começou a me explicar que quando eles ouviram o funk a primeira vez, falaram, caramba, essa é a autêntica música visceral brasileira. É a música do povo eletrônica. E aí o reconhecimento deles para esse... E o que é legal lá fora, que as revistas de hip-hop falam que o funk é do hip-hop, tanto quanto as revistas eletrônicas falam que o funk é música eletrônica. Enquanto aqui nós éramos os desclassificados, lá nós tínhamos 2 classificações. Bom, e aí o que acontece? E a partir daí, que ele começou a me explicar tudo isso, eu falei, cara, agora eu sei como conduzir, agora eu sei como pilotar, agora eu sei como tocar as pessoas através da música. E aí eu passei a ter muito mais
noção de como trabalhar internacionalmente com as músicas de funk, porque eu sei como as pessoas agora estão me ouvindo. Estão me ouvindo como a música eletrônica brasileira, aquela que mistura culturas. Então, agora eu sei o que fazer para eles. Eu vou misturar todas as culturas que eu puder no funk e vou apresentar para eles, que é isso que eles esperam de mim. Entendeu? Eu já tenho essa visão de como eles estão me ouvindo, entendeu? E essa questão do preconceito no Brasil, não é de hoje, que vem de muito tempo, mesmo nos anos 70, se dizia que o Brasil não tem cultura. Não tem cultura. Porque a cultura era embotada, a cultura era escondida. E mesmo a gente já tendo uma bossa nova, tendo cinema novo, tendo isso, muita gente dizia que o Brasil não tem cultura. Como é que vai fazer movimento de contra a cultura no Brasil se o Brasil não tem cultura? Eu vi isso várias vezes. É impressionante, né? A gente botava, depois da ditadura, passou a ser outra coisa. A gente vê hoje outros olhos, essa coisa toda. Mas isso sempre aconteceu. Eu acho que a questão de esconder o baile funk como coisa de periferia, de pobres, coisa toda, foi o mal, porque o Brasil não assumiu, mas foi bom. Fazia parte fazia parte do que tinha que acontecer. Eu sempre coloco. E era ditadura militar. A turma não queria saber de preto, não. Não, e teve também, na época do soul, na década de 70, muito, que existiam. Porque quando acontece assim, quando o baile da pesada é expulso do Canecão, ele vai ser itinerante no subúrbio. E aí no subúrbio há a divisão. Aí tinha os bailes de funk de um lado, de soul, e os bailes de rock de outro. O baile da pesada não tinha divisão, tocava misturado. Mas no subúrbio eles se dividem. Aí nasce a Cashbox, nasce o Soul Grand Prix, nasce a Furacão 2000. Pop Rio. Inclusive a Furacão 2000 tocava rock, se vocês não sabem. Era uma equipe de rock lá de Petrópolis, da família Guarani. Cidinho Cambalhota. Cidinho Cambalhota. Mas, e aí o que acontece? Aí inclusive o nome Furacão 2000, quem deu foi o presidente, Garrastazu Azumedes. O nome da equipe era Som 2000, de Petrópolis, tocando rock. Aí o Quitandinha era onde eles ficavam, sempre o presidente veio ao Brasil, ficava no Quitandinha. No Rio de Janeiro, ficava no Quitandinha. E aí eles foram, ele precisava fazer um comício e contrataram lá a Som 2000 para colocar o som para ele poder falar. E aí, nisso que coloca aquele som potente, poderoso, aí ele, quantos RMS tem isso aí? Tem mais de 2.000 RMS, o nome da equipe é Som 2000. Ele falou, isso não é um Som 2000, isso é uma Furacão 2000. Aí a equipe, a partir daquele dia, adotou o nome Furacão 2000, dado pelo Garrastazu Azumedes, naquele momento do showmício. Bom, e aí a Furacão continuou lá tocando rock, até que o Rômulo, que era porteiro dos bailes aqui no Rio, que já acontecia os bailes de soul, estavam se desenvolvendo, e tinha os bailes de rock. Quem frequentava os bailes de rock eram os Cocota, e quem frequentava os bailes de Cocota, e quem frequentava os bailes de soul eram os Blacks. E tinha o movimento Black Rio, que depois inspirou o Black SP, Black BH. O movimento do Rio de Janeiro, chamado Black Rio, inspirou o Black em outros estados também. Teve matérias enormes em Jornal do Brasil falando sobre o movimento Black Rio. O movimento dos Cocota tipo assim, é quase que meio invisível, né, nessa história, porque era um movimento que era mais de moda e não tão de cidadania quanto os baile black. O baile black era um baile de reconhecimento de cidadania, era o identidade. Gerson King Combo. Aí o que acontece? E o baile de rock era um baile dos Cocota, parafinado, surfista, que ia para os bailes de subúrbio, né? Chinelo, aquele calça meio caindo rego, ovo. E, tinha um monte de músicas que o Cocota cantava no baile de rock sacaneando os Black, tinha um monte de música dos Black sacaneando os Cocota. Inclusive tem uma música do Painel de Controle, que eu vi uma matéria no Fantástico, agora no YouTube tem lá, eles contando a história da música, mas não conta a verdadeira história. Que a música é chamada Black Cocota. É uma música falando dos dois movimentos, mas que no Fantástico não falou essa história. Que é você conhece a música Painel de Controle? Black Coco, tá. Lincoln Olivetti. Foi um sucesso na época, né? O Painel de Controle. E essa música, ela tem história contando dos dois movimentos, e que no Fantástico contou outra história, totalmente diferente. E as pessoas que viveram no subúrbio naquele momento sabem da história da música e dessa divisão. O samba não acaba, né? Ele vira pagode, vira gafieira. E o funk? O que você acha que vem depois, quando a gente não estiver mais aqui? Olha, qual é a projeção americana? Não sei. Uma cópia americana? Vamos aqui à história do samba. O samba se diversificou em várias vertentes. O pagode é uma das vertentes, gafieira, etc. Mas o samba, aquele samba mesmo,
da avenida, com as escolas de samba, que É o que segura, né? É o que segura até hoje. Sim, mas eu acho Samba que enredo, né? o samba enredo. Esse samba original, vamos chamar original porque é o que está aí mais tempo, é o que deu origem a tudo que veio depois. Ari Barroso e tal. Lá de Neo Rosa, lá de trás. E a gente não tem, na história do samba, o que vem antes disso. Como foram os africanos para manter essa cultura? Como foi aquelas pessoas que lutaram? Assim como no tema da capoeira. Por isso eu quero fazer o filme Definitivo História do Funk, para a gente poder dar protagonismo às pessoas que já morreram ou que estão aí e que muitas vezes vão ficar invisíveis. E eu não quero isso. Eu acho que nenhuma árvore cresce, floresce e dá bons frutos sem preservação das suas raízes. Então eu acho muito importante. Mas voltando ao samba, eu acho que o samba já teve um papel social muito importante e que o funk hoje faz esse papel social. E o funk e o samba, quando ele foi para o sambódromo, que virou empresa, que eu acho que agora o verdadeiro sambista, aquele que deveria estar se beneficiando com o samba, está empurrando o carrinho na avenida. Entendeu? É triste, então, isso é triste. É triste. Por quê? Porque é uma cultura riquíssima que o Brasil... Mas eu acho que aí é questão de... Por isso que eu falo para as pessoas, não me venha com o funkódromo para cá não, hein? Porque eu vejo o funkódromo como uma coisa para o caminho, para tirar do funk o papel mais importante, que é o papel social. Que o funk salva a vida, o funk tira a pessoa da marginalidade, o funk dá voz à população excluída. Então, o samba já teve esse papel. E o samba perdeu. Tu vê que o samba enredo tem 12 autores, muitas vezes um ou dois fez a letra. É um escritório. Entendeu? Então, se você vê ali, virou comércio. Mais comércio do que arte, do que cultura. E você viu um dado importante. A Liesa mudou toda a diretoria, todos jovens, né? Você deve ter lido isso. Sim. Todos os filhos deles viraram os cabeças da Liesa. Então, pode ser uma mudança disso também. Mas aí, se você muda para uma nova geração que não olha para trás, não adianta. E está pensando só no dinheiro? Não adianta. Eles têm que ser jovens, mas têm que olhar para trás e falar, vem cá, deixa eu aqui voltar a atender a comunidade, deixa eu voltar a ouvir a população, deixa eu pegar os temas desenvolvidos por eles, deixa eu ver o que eles estão pensando, o que eles estão respirando, como eu posso integrar o samba novamente a ter o papel social. Eu acho que isso é fundamental. Porque não adianta botar uma nova geração que só vai olhar para frente. Entendeu? Tem que olhar para a geração que vai olhar para a história e vai resgatar essa história, né? E vai tentar aplicar para voltar a ter o papel social que o samba teve. E que perdeu esse protagonismo de social para o funk. O funk hoje é a voz da comunidade. O funk hoje é a voz do excluído. O que o samba foi há muitos anos atrás. Mas por que perdeu? Porque ele se industrializou demais. Porque ele se... Embranqueceu demais. Hã? Embranqueceu demais. Eu acho que se profissionalizou, né? Acho que virou uma coisa de exportação, né? Virou internacional. Internacional. Mas pode ser internacional sem deixar de atender a necessidade da população. É o equilíbrio. Claro. É busca do equilíbrio. Não houve o equilíbrio. Não houve a busca pelo equilíbrio. Não houve a coisa de prestigiar a comunidade, agradecer pelo presente do samba que sofreu e ralou e se ferrou lá dentro para poder existir. Entendeu? Então, eu acho que houve um menosprezo daqueles que lutaram e que fizeram a coisa acontecer. Aquilo que o Araújo falou do Xangô da Mangueira, que não é prestigiado, é um homem que organizou a Mangueira, fez harmonia, fez muitas coisas lá, e hoje não é lembrado. É esquecido, Muita gente é desprestigiado, cara. Então, eu estou na ponte, porque eu sou DJ desde 77. Eu tenho mais muita coisa para fazer pela frente. Queria fazer documentário meu, muita gente quer fazer documentário meu. Eu falei, não, estou começando a escrever minha história agora. Tem muito o que fazer ainda. Entendeu? Então, eu não gosto de olhar pelo retrovisor, sou pior olho para frente, mas eu nunca deixo de valorizar a minha história, minhas raízes. Então, se alguém quer fazer um documentário meu, não, faz sobre o funk. Tem muita gente que precisa ser resgatada, muita gente precisa ter voz, muita gente precisa falar a história que ela viveu, a contribuição que ela teve para o movimento. Isso tem que ser registrado. Essa consciência que as pessoas, os novos do samba, têm que ter. Eu estou na ponte que eu falo, por quê? Porque eu sou de 77, 46 anos de carreira, e eu tenho muita noção de como isso vai ter longevidade. Só vai ter longevidade se olhar para trás e preservar as raízes. Perfeito. Sem só olhar para frente, não vai ter sustentação. Tirando o seu prestígio, né, que é monumental no assunto, claro, como é que eles veem alguém de cabelo branco ainda trabalhando?
Porque eu sinto relação a mim, né? Você ainda trabalha até hoje, sabe uma coisa assim? Então, o funk parece uma coisa muito jovem, né? A gente não vê alguém de cabelo branco mais, né? Quer dizer, a gente não vejo. Hoje eu vi ontem uma matéria, Gabriel tem 25 anos o garoto, apresentaram... Gabriel do Borel. Do Borel, né? Se você vê essa matéria. Então, ele justamente fala... a Madonna teve com ele, né? A Anitta está com ele. É um garoto que promete, né? Eu só vi da imagem. Um garoto que morava 3 num quarto, ele 2, passava fome e tudo. E ele hoje em dia virou um ídolo, porque ele... Então, como é que ele vê a gente que é mais velho, cabelo branco? O pessoal aceita a gente. Se eu fosse cantar funk, não é minha praia, claro. Mas se eu fosse cantar funk, será que eles me aceitariam? Uma pergunta. O samba já aceita, né? Mas eu acho que teria que perguntar a eles mesmos. Tem Né? que perguntar a ele. Não tem jeito. Não, tem que perguntar a eles, porque acontece o seguinte, uma coisa que eu, para essa nova geração, eu sempre dou muito conselho, eu falo muito com eles. Eu faço uma frase que falo, cara, faça essa frase virar mantra. Somente um funk de qualidade e responsabilidade poderá nos dar prosperidade e longevidade. As músicas que eu fiz há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, tocam até hoje. Você quer o quê? Fazer uma música de TikTok que dura 3 minutos, que daqui a 3 meses fez sucesso e depois, daqui a 3 anos, ninguém nunca ouviu falar? É isso que você quer? É esse o legado que você quer deixar? Não, cara, meu legado está aí até hoje. Minhas músicas, todas elas, são sucessos clássicos do funk. E você só vai poder conseguir fazer isso se você tiver responsabilidade com o que você faz. Entendeu? Então, a frase é que eu falo para eles usarem como mantra. Somente um funk de qualidade e responsabilidade poderá nos proporcionar prosperidade e longevidade. Dentro disso que você está falando, eu sou procurado por várias pessoas que querem ser MCs, querem mostrar um trabalho para sair no jornal, alguma coisa assim. Mas mostra a sua música. Cara, é cada uma que... É complicado. Entendeu? Não, Você hoje- como um grande produtor... Hoje está assim, como imagina é que você recebe 30 anos atrás. o material, né? O cara chega para você, eu tenho meu funk aqui, ouve aí tu até escuta, né? De repente. As Aí, pessoas como me é que você cobram fala muito. pro cara? Ô, Bob, por que Pô, você não faz o que maluco? você fazia antigamente, cara? Porque quando eu lancei o primeiro disco, não tinha artista de funk. Eu fiz o primeiro disco, eu tive que inventar os artistas. Fiz todas as letras, tive que fazer. Eu nunca fui bom de redação, mas tive que fazer. Porque tinha que dar início ao movimento. Entendeu? Então eu lancei em 89, Funk Brasil Volume 1, que é o que deu início a tudo que veio depois. E aí as pessoas, um amigo veio me cobrar, cara, por que você não faz o que você fazia antigamente? Porque logo depois do segundo disco já começou a nascer os artistinhas. Alguém me trouxe uma fitinha, outro me trouxe ali uma letra, outro me trouxe... E eu pegava aquilo ali e lapidava até ficar legal. Entendeu? Às vezes o cara tinha uma boa voz, cantava bem, mas não tinha uma música boa. O outro tinha uma música boa, mas cantava mal. E eu ficava consertando todo mundo, lapidando para poder gozar. Aí, por que você não volta a fazer isso como se fazia antigamente? Eu falei, cara, acontece o seguinte... Eu estava numa carroça, numa estrada esburacada, onde eu tinha que descer e empurrar toda hora para poder pegar as pessoas e colocar em cima para poder andar. Então, esse era o meu papel naquele momento de construção. Hoje, o funk é uma autobahn, com 5 pistas, com o carro passando não sei quantos quilômetros por hora. Não dá para me ficar numa carroça mais no estado esburacada, pegando as pessoas. Entendeu? A oferta de artista hoje é muito grande. Entendeu? Não dá mais para ficar consertando. Ou você é bom ou você não é. Porque exemplo para ser bom já tem um monte. Já construí um monte de exemplos de coisas boas. Então agora o cara sabe o que tem que fazer. Entendeu? Então, não dá mais para mim ficar com a carroça empurrando as pessoas. E o funk de São Paulo, que é a ostentação, como você lê esse trabalho que eles fazem lá? Eu teria que te falar como o funk chegou em São Paulo. Pode, vamos. Pode falar, pô. O que acontece é o seguinte, logo que é muita história, a gente tem que voltar no tempo. Vamos lá. Alguém de vocês já leu o livro do Hermano Viana, Mundo Funk Carioca? Zé Maria. Não, eu não li, não. Ele tem na internet para download, tem com fotos e tudo da época. Em 86, o Hermano me procura para poder fazer essa tese de mestrado, que depois virou livro. E essa tese de mestrado dele, ele foi na rádio, era aqui na Tiradentes. Pô, eu sou o Hermano Viana, irmão do Herbert. Pô, podia ir contigo nos bailes? Porque eu ouço muita rádio, ouço falar muitos bailes, mas eu não sei como chegar nesses bailes. Eu posso ir contigo nesses bailes? Pô, perfeito, vamos embora. E aí ele passou aí comigo, todo sábado ele encontrava comigo aqui, a gente ia para os bailes para ele poder escrever, ele observar, para poder escrever a tese de mestrado chamado Mundo Funk Carioca. Até então não tinha nada nacional. Aí começamos a fazer amizade, viramos amigos, e um belo dia
ele no estúdio do Herbert vê uma bateria eletrônica que o Herbert tinha ganho, pequenininha, falou, vou levar para o Marlboro conhecer como é que é uma bateria eletrônica. Aí ele me leva. E eu reclamava com ele, eu tinha indignação de falar, pô, cara, uma banda da Zona Sul com 200 pessoas, todo mundo fala, todo mundo comenta, tem televisão, tem rádio, tem coluna de jornal. Pô, eu toco para 15 mil pessoas no subúrbio, ninguém fala nada. O que está acontecendo? Era ingenuidade, eu não conhecia a maldade, não conhecia a diferença, a classe social. Para mim, todo mundo era igual. Não, todo mundo é igual, mas a questão de Zona Sul ser vitrine e eu não ser nada, ser invisível, isso era uma coisa que eu não enxergava por conta do preconceito. Eu não tinha a razão do que isso, porque isso acontecia. E aí, quando ele me trouxe a bateria, eu falei, caracoles, já sei como é que eu vou ocupar as televisões, os rádios, os jornais. Vou criar os ídolos do meu movimento. Aquelas 15 mil pessoas que eu toco que ninguém vê, se eu tiver ídolos representando nas televisões, no rádio, tudo que é lugar, eu vou passar a chamar a atenção porque eu estou fazendo no subúrbio, que acontece, não é só eu estou fazendo, muitos estão fazendo e ninguém fala nada. Entendeu? Então tinha 2 milhões de pessoas no subúrbio dançando funk, com 500 bailes a 2 mil pessoas cada um, 2 milhões de pessoas. E ninguém falava nada. E uma bota Zona Sul com 200 pessoas, todo mundo fala tudo. Então, é uma indignação e incompreensão para mim naquele momento. Então, a ingenuidade praticamente que fez nascer o funk, né? Porque se eu tivesse a maldade de entender o preconceito, talvez eu não visse como motivação a bateria que ele me deu. E se a gente faz uma comparação, só fazendo uma ponte, o Beco das Garrafas, onde dava 30, 40 pessoas, o Bossa Nova, e foi para o mundo, eram 30, 40 pessoas na Boate, Jair Rodrigues, vai para o mundo, né? Você comparar com 15 mil pessoas e que ninguém vê, realmente uma... Não, e aí o que acontece? Aí quando ele me dá a bateria, a primeira eureka acende. Eu, caramba, já sei, vou criar os ídolos do movimento para poder ocupar esses espaços. Aí eu botei logo 2 grupos, logo de cara, passava dias com ele fazendo música, tudo uma merda, muito ruim. Porque eu estava copiando o que o americano estava fazendo, eu tinha que descobrir a nossa fórmula, a nossa maneira de se comunicar. E aí o que eu vinha fazendo era funk firmeza e África Batata, que era uma alusão à África Bambata. Eu fiz o África Batata para nacionalizar. E aí eu vinha fazendo, achava, puta, não é esse o caminho, cara, não é esse o caminho. E eu, naquele momento, eu comecei a me dividir. Tudo que eu fazia de produção, eu ouvia como radialista, que eu já fazia programa na rádio, fazia programa de funk na rádio. Eu ouvia como DJ do baile, para saber se eu ia tocar no baile aquilo ou não. Me colocava como público do baile e como público do rádio, que ouvia a música na rádio. E quando eu acabava de fazer uma música, o produtor, aliás, o produtor era um deles, o produtor achava maneiro pra caralho. Porra, legal pra cacete. Também o produtor é suspeito, né? Ficou 4 dias sem dormir fazendo uma música, vai achar bom de qualquer jeito. Ouviu aquilo 200 mil vezes. Aí quando eu ia pro radialista, pro DJ radialista, eu falei, cara, não dá pra tocar isso na rádio não, muito ruim. Quando eu ouvia como DJ do baile, eu falava, caralho, isso no baile ninguém vai dançar. E aí quando eu ouvia como público, eu falei, que merda é essa que o Babu tá tocando? Era essa a minha divisão. E até que um dia eu fiz uma música que, outra eureka, foi a Melô da Mulher Feia. Eu descobri que nós somos povo de costumes melódicos, nós não podemos falar, temos que cantar. E a música tinha uma melodia, que era uma versão de uma música do Chulavi Crew, que era uma versão do Manfred Mann da década de 60. Então, essa música da década de 60 foi sampleada pelo grupo chamado Chulavi Crew, que fez um sampler. No baile, as pessoas cantavam palavrão na música, e eu transformei o palavrão numa coisa menos pesada e lancei, e fiz a música. Sem querer, no quarto de um amigo meu, ele estava com a bateria eletrônica, como eu sempre fui autodidata, Boro, mexe aí e vê que você consegue descobrir essa bateria aí, SP1200 da Emo System. Aí eu brincando, vamos fazer a versão da Melodia Feia, vamos. Aí eu fiz com ele ali brincando, 20 minutos. Fizemos a letra e a música. Cara, eu achei o caminho. Meu Deus do céu. Aí os 4 em mim aprovaram, eu fiquei ansioso para tocar no dia seguinte. Toquei a música na rádio, no dia seguinte já era mais pedida. Outras rádios me ligaram querendo aquela música, isso em 88. E aí eu falei, cara, já sei qual é o caminho. Eu descobri que não posso falar como os americanos falavam, rapper, né? Eu falei, nós somos povos de costumes melódicos, nós temos que descobrir as nossas melodias, que é onde vai se comunicar com as pessoas. E aí eu fiz o disco, eu queria fazer o disco independente. Queria fazer o disco sem interferência de ninguém, de gravadoras, de nada. Aí o Cidinho Cambalhota me convenceu, junto com o Nisto, dono da sua Grand Prix, de fazer pela Polygram, prometendo que a Polygram iria fazer investimento, que ia fazer tudo para o disco acontecer, estourar a televisão e tal.
Eu falei, tá bom, então, vamos fazer lá. Aí chegou na Poligram, terminei o disco, fiz. Paulo Debetio e o Maruzinho Rocha entraram no estúdio. O que você está fazendo, Malboro? Funk. Isso não é funk, não. Funk tem baixo, metal, guitarra, não sei o quê. Não, mas esse é outro funk. Esse é um funk que vocês ainda vão ouvir falar no futuro. Falei para eles, cara, lavamos nossas mãos porque você está fazendo, cara. Isso aí não é funk, não. Aí o Cidinho, antes do disco saiu... Aí antes do disco sair, o Cidinho falece. Ele morre. Assassinato na porta do Ricardense, lá em Ricardo de Albuquerque. Entendeu? E aí o disco ficou sem pai nem mãe dentro da gravadora. O cara que ia representar para defender o disco e buscar o investimento no disco tinha morrido. E aí o Carlos Seres me chamou para o lugar do Cidinho, manager internacional. Ele não era do Nacional, ele era do Internacional. Aí me chamou para ser manager internacional na Poligram. Eu aceitei e fui, só que eu estava chegando, eu não tinha nenhuma força de... E eu vi lá o disco ser muito sacaneado, muito... Tudo que eu sabia que ia acontecer, acabou acontecendo. Nenhum investimento, nada. Eu tive que praticamente trabalhar o disco como se fosse independente dentro da gravadora. E acabou o disco sendo o disco mais vendido da companhia. Né? Naquela época, deu 250 mil cópias na época. Na época de crise, 89 foi uma época de crise. Bom, e aí o que aconteceu? Na gravadora eles falaram, não, vai ser Funk Carioca, o nome do disco. Eu falei, não. Como assim Funk Carioca? Só tem funk no Rio de Janeiro, não tem em outros estados. Aí eu falei, não, funk carioca é funk Brasil. Como Brasil, se não tem no Brasil esse funk? E tem o livro do Hermano, que está bombando agora, que era a tese, virou livro, em 88 o livro saiu, em 89 o livro estava bombando, eles queriam fazer o disco do livro. Entendeu? Para associar e pegar carona no sucesso do livro. Eu falei, não, cara, é funk Brasil. Não, cara, o livro do Hermano está vendendo, vamos aproveitar a venda do disco do Hermano e vamos fazer o livro. Cara, leia o livro do Hermano. Tem alguma coisa de nacional o livro do Hermano? Só tem ele me dando a bateria eletrônica, registrado, mas não tem mais nada. O que eu estou fazendo agora é outra página, é outro livro, é outra história. Então é funk Brasil, é funk brasileiro. Mas não tem funk em outros lugares. Como é que... Não, mas não tem agora, mas vai ter. Aí eu coloquei na contracapa do disco, lá de 89, assim, agradecimentos ao Hermano Viana, que me deu a bateria eletrônica, responsável por esse massacre. O que massacre? O massacre que ia acontecer. Não que estava acontecendo, já era o primeiro disco, mas era uma previsão do que iria acontecer no futuro. Entendeu? Então, o que acontece? Aí foi aquela briga, eu falei, faz o seguinte, não vamos fazer mais não, vou fazer como eu queria, independente, vou lançar eu mesmo e foda-se. Aí, não, tá bom, deixa Funk Brasil, o Malboro é maluco, põe negócio de Funk Brasil se não tem no Brasil inteiro. E aí eu lancei o Funk Brasil, depois lancei o disco do Batata, e a proposta do Funk Brasil era ser uma coletânea para lançar artistas, porque eu queria artistas no mercado. Eu não queria fazer um grupo Funk Brasil ou uma banda Funk Brasil. E no segundo disco, a gravadora queria que eu fechasse o disco, que deu certo, no Funk Brasil. Ficasse com o mesmo pessoal repetindo. Eu falei, não, aqui cada um parte para a sua carreira solo e eu lanço novos artistas. Porque quando eu fiz o Funk Brasil 1, eu procurei os dançarinos, tinha muito concurso de dança nos bailes, naquela época. Muitos campeões de dança nos bailes. E eu procurei esses dançarinos para cantar, porque eu via para eles um plus na carreira deles. Passarem a cantar, porque eles não tinham mais, o teto deles chegou no teto. Dançarino, tem troféu, tem fã-clube, tem roupa, tem ensaio. O que vocês precisam mais? Cantar. É o próximo passo para vocês. Mas ninguém acreditou. Funk brasileiro não deu certo, nunca vai dar, não. Isso os próprios funkeiros da época, que eram os campeões das danças. No segundo disco, quando isso explodiu, todos eles me procuraram. Malboro, porra, deu certo, né? A gente quer participar do próximo. Bem-vindo, vamos lá, música, letra, a gente precisa de formar artista. E aí, tanto que no Funk Brasil 2, está lá todo mundo já, que são os dançarinos dos bailes. No primeiro, tinha que inventar os artistas. Porque o Ademir Lemos, que estava passando por dificuldade, morando de favor no quartinho de empregada do quarto, morando de favor no quartinho de empregada da filha dele. E eu achava, cara, isso para mim é um esculacho. Como é que eu vou fazer que as pessoas acreditem no movimento que tem o seu fundador morando de favor no quartinho de empregada? Aí é brabo, né? Então eu falei, cara, para mim os fundadores do meu movimento têm que ser prósperos, bem-sucedidos, para incentivar outras pessoas a investirem também no movimento. Entendeu? É inadmissível isso para mim. Peguei o locutor de rádio, que era o Batata, que fazia programa comigo na rádio, botei para cantar. Peguei o Abdullah, que eu estava fazendo experiência com ele, que fez a Bela da Mulher Feia. Peguei o Guto, que estava com um grupo de pagode, mas não estava dando muito certo. Guto, quer cantar funk? Quero. Aí, pum, botei ele para cantar o Melo do Bicho. E aí fiz o disco todo meio que inventando os artistas. No segundo, não precisei mais isso. No segundo, já tinha à disposição muita gente pelo sucesso do primeiro. E aí,
eles queriam manter o mesmo pessoal, mantendo a mesma turma, porque deu certo. Falei, não, cara, essa não é a proposta. Eu não estou fazendo um disco, estou fazendo um movimento. É outro departamento. E no terceiro, depois, vem novos artistas com pessoas de outros lugares, até de outros estados. E aconteceu, veio pessoal de Minas Gerais participar, porque foi expansão. Bom, eu sei que, voltando à pergunta inicial, o funk tinha conseguido fazer o funk proliferar em todo o Brasil. Todo o Brasil. Tinha o funk em Fortaleza, em Recife, em Manaus, Rio Grande do Sul, Brasília. Só São Paulo que não conseguia entrar com o funk. Porque lá tinha um hip hop muito forte e as coisas lá aconteciam com muita... tipo assim, existia uma barreira do carioca em São Paulo, e ainda mais do ritmo carioca, do funk que representava o Rio de Janeiro. Da coisa. E eu falei, cara, tem que arrumar um jeito. Aí eu levava sempre material, levava música para os DJs, fazia aquela peregrinação. Até que um amigo meu chamado Alex Hunter me ligou, Malboro, pô, sou teu amigo, gosto de você pra caralho. Eu sou até carioca, mas fiz minha vida toda aqui em São Paulo. Ele é locutor de rádio. Pô, para de trazer essas músicas pra cá, cara. O funk nunca vai entrar em São Paulo. O pessoal aqui, você te respeita, porque eu fui campeão brasileiro de DJ em 89 também, né? Fui o primeiro DJ a ser campeão brasileiro. Então o pessoal tem muita admiração por você e sabe da sua história e te respeita. Mas você vira as costas, cara, o nego começa a rir de você por estar aqui peregrinando, levando funk. Nunca o funk vai entrar aqui. Eu falei, cara, é uma questão de tempo, cara. Perseverança e tempo. O funk vai ser sucesso em São Paulo e a gente vai conseguir fazer com que o funk seja também a cultura de São Paulo. Cara, você é muito maluco. Depois ele me ligou, pediu desculpa. Cara, tudo que você falou ia acontecer mesmo. Porque acontece o seguinte, aí nós conseguimos ser moda em São Paulo. Naquela época do Castelo das Pedras e tal. Castelo das Pedras. Aí foi sucesso. Aí, nego, o cara, foi quando ele me ligou. Falou, cara, você conseguiu mesmo, né, fazer com que o funk entrasse em São Paulo? Eu falei, ainda não. Porque eu quero que o funk seja produzido aí, que seja feito aí. Eu não quero estar aí como moda. Moda é descartável, moda passa. Eu quero fazer com que o funk entre em São Paulo como cultura. Eu quero ir na periferia, eu quero atender as pessoas. Eu quero que dê oportunidade também. Faça o mesmo papel que fez no Rio de Janeiro, dá oportunidade, eu quero que dê oportunidade. Porque estar aí como moda não me diz porra nenhuma. Não é esse o objetivo. Tanto que na época, o Magrão do SBT, vocês conheceram o Magrão, diretor do SBT? O Gugu, né? Trabalhou com o Gugu, né? Ele e o Poladian, sabe quem é o Poladian? Manuel Poladian. Que era o empresário lá. Claro. Me chamaram lá, falaram, o negócio é o seguinte, um monte de Tigrão estourando, porra, os caras lá bombando, mulherada gritando. Eles chegaram para mim e falaram o seguinte, Malboro, pô, monte de Tigrão, os caras tudo feião aí, porra, fazendo o maior sucesso, eu tô afim com o seguinte, vamos pegar aí 4 meninos de academia, bonitão, olho azul, todo baralhado. Pô, a gente queria que você produzisse eles e você vai ter um percentual daqui, o percentual de show, o percentual de não sei o quê, vamos te dar um adiantamento de tanto, não sei o quê. Eu falei, cara, desculpa, mas eu não quero não. Por quê? Por quê, cara? Porra, Poladian, o Magrão, vou botar no SBT direto, vai estar no Google toda semana. Cara, eu trabalho com a verdade. A minha luta é pela verdade. Isso aí, um dia o funk vai comportar isso, um dia o funk vai ter isso. Mas enquanto eu estiver nativo e poder combater os falsos artistas, os abas, aquelas pessoas que só se aproveitam do movimento, eu vou fazer. Eu não estou aqui para poder tirar das pessoas a oportunidade. Para mim, o Tigrão estar lá é uma vitória. Vocês podem achar os caras feios, mas para mim é uma vitória, porque os caras não tiveram uma educação decente, não tiveram uma oportunidade na vida, não tiveram uma escola decente, os caras estão se expressando e estão mostrando a sua cultura, e você quer tirar isso dos caras? Não, cara, não concordo. É muito mais importante para mim o Tigrão estar lá fazendo sucesso do que qualquer armação que se faça depois. Vai ter um dia que isso vai acontecer, mas enquanto eu estiver vivo, puder combater isso, cara, e puder ser a favor da verdade, da alma das pessoas, eu vou ser, entendeu? Então, o cara ficar assim, cara, como é que pode? O cara rejeitar uma proposta de dinheiro absurda. Eu já rejeitei muitas propostas de dinheiro absurdas, né? Quando eu fui campeão brasileiro, eu fazia programa na Rádio Tropical FM, no Morro da Madama, né? Que era a Rádio Tropical FM. Lá em São Gonçalo, que pegava no Rio de Janeiro muito mal, mas eu conseguia ser primeiro lugar de audiência tocando funk, ainda internacional. Quando eu fui campeão brasileiro, 3 emissoras de rede Brasil inteiro me chamaram para ser DJ das emissoras. E eles só que tinham uma condição, não podia tocar funk.
Porra, aí fica difícil. Se é nisso que Sério? você está trabalhando É direto. sério, mas sério. Não, mas por quê? Porque o funk não tinha em outros lugares do Brasil. Era só Rio de Janeiro. Então, eles não queriam que eu tocasse funk, eu queria que eu tocasse a música pop, ou a música que tocasse em na programação da rádio normal. Entendeu? E o funk era uma coisa ainda do Rio de Janeiro. Então, a condição de eu ia ganhar, tipo assim, R$1.000, que para uma rádio de interior é pouco, para ter o campeão brasileiro fazendo o programa. Então, cada rádio tinha no mínimo 200 rádios. Eram R$200 mil por mês que eu ia ganhar, sem contar a quantidade de show que eu ia fazer em cada cidade o ano inteiro. Porra. Pô, já parou a pensar? E eu, naquele momento, eu não tinha nem o toca-disco. Eu fui campeão brasileiro sem ter toca-discos. Eu tinha um sapato com o dedão do lado de fora, furado pro lado de fora. E minha família contra, porque eu nunca consegui nada na vida tocando funk. E eu tinha o boicote das equipes de som do Rio de Janeiro contra o que eu estava fazendo. Eu fui boicotado pelo próprio movimento funk. Por quê? Porque existia uma máfia dos discos internacionais, das pessoas que viviam trazendo disco e que só tocava música internacional. Certo. Aquele pessoal falou, se essa coisa do Marlboro der certo, vai acabar com o nosso mercado. É verdade. Então eu falei, vamos boicotar ele até onde a gente puder, para esse negócio do funk nacional não dar certo. Porque era muita máfia de viajantes. A moambagem comia solto. O nego vivia de trazer disco de fora. Mas não era um, eram muitos. Então, se por acaso o funk nacional der certo, acabava a moambagem. Porque ia passar a ser produzido aqui. Então, eu fui boicotado pelo próprio movimento. Agora, tu imagina, eu boicotado pelo movimento, a qual eu estava lutando para dar visibilidade. Recebo uma proposta absurdamente alta de dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas tinha condição de não tocar funk, eu falei, desculpe, mas não vou aceitar. Por quê? Porque tem muita gente que depende de mim. Carrego muita gente nas costas. E eu não posso virar as costas para essas pessoas por causa de dinheiro. Entendeu? Então, naquele momento ali, era uma encruzilhada. Deus me colocou assim, olha, está aqui, ó. Já me colocou em várias, né? E eu sempre decidi pela ética. Sempre fui pelo lado ético. E aí eu falei, não, eu vou continuar. Aí a Manchete falou que tinha rede também na época. Ó, cara, eu faço o seguinte, então, a gente vai te pagar um salário para tu fazer programa na Manchete só Rio de Janeiro, para teu programa ficar só aqui no Rio. Eu falei, tá bom. Vou ganhar pouquinho, merrequinha, vou ganhar um salário da rádio, vou fazer meu programa da maneira que eu acredito, vou continuar com o meu projeto de nacionalização do funk e vou conseguir ajudar as pessoas com essa coisa do funk. Porque eu acreditava muito que os filhos dos forrozeiros, os filhos dos sambistas, os filhos daqueles que já faziam música nas comunidades iam ser os próximos compositores do funk. Entendi. Eu dei até uma matéria na época falando sobre isso, e o Júnior e Leonardo, que são filhos esqueci o nome do pai dele, que trabalhou com Jackson do Pandeiro, ele ouviu aquilo, viu como uma mensagem para eles. Pô, o Marlboro está convocando a gente, que somos filhos das pessoas que trabalham para compor. E o Júnior Leonardo fez Rap das Armas, fez vários sucessos aí, foi do Júnior Leonardo. Eles foram no teu programa. Lá da Rocinha, lá da Rocinha. Foram. Lá da Rocinha. Da Rocinha. Deixa eu fazer uma Entendeu? perguntinha. Então, você está falando, eu conheci você agora, né? Nunca acompanhei muito assim negócio de funk, né? Infelizmente, o funk realmente ainda é marginalizado até hoje. Até hoje. E a polícia não gosta do funk, né? Por isso é que quando o Sérgio Cabral pediu para me apoiar ele numa das... o Sérgio Cabral chegou para mim. Aliás, a equipe do Sérgio Cabral chegou para mim, Marlboro, quanto você quer para apoiar o Sérgio Cabral? Porque ele estava muito bem na faixa etária maior, mas na juventude ele não tinha alcance. Aí ele chegou para mim, quanto você quer para apoiar o Sérgio Cabral? O seu número, eu falei assim, qual foi a candidatura dele? Eu não lembro. Aí ele me ofereceram 300 mil. Eu falei, não, cara, não vou apoiar ninguém por 300 mil. Não, ele te dá 700 mil. Chegaram até 700 mil. Eu falei, quanto você quer? Eu falei, cara, não quero. Eu quero apoio para o meu movimento. Eu estou aqui representando um monte de pessoas que não têm respeito, não têm liberdade, que os bares são perseguidos, são proibidos, tal, não sei o quê. Então, vamos marcar uma reunião com o Sérgio Cabral, que tu quer por ideologia, né? Não é por dinheiro, é por ideologia. Aí marcou a reunião com ele lá. Aí o Sérgio Cabral, o que você quer, Marlboro? Cara, eu não quero dinheiro, eu quero liberdade de trabalho, eu quero apoio de trabalho, eu quero que... Não é para mim que eu estou pedindo para todos. Todas as equipes de som, elas precisam trabalhar, precisam sustentar suas famílias. Então, se você puder legalizar os bailes, ajudar a legalizar os eventos, porque esse Rio de Janeiro é uma cidade cultural, aqui nasceu vários, aqui nasceu machixe, bossa nova, samba, funk. E por que vocês combatem tanto cultura com uma cidade tão forte culturalmente? É um absurdo isso.
E aí expliquei para ele, falei para ele, ele falou para mim, não, então tá fechado, vai ter meu apoio total para a liberação dos bailes, para fazer acontecer. Aí eu também quero fazer baile dentro dos batalhões. Por quê? Porque vamos desmistificar isso, vamos parar de falar que funk é música de bandido? Vamos fazer baile dentro dos batalhões? Se está dentro dos batalhões é porque não é de bandido, né? Aí eu fiz um lá no 9º Batalhão, lá no Meia. Pô, foi legal, a família os soldados, né? E levaram as famílias no baile, botou uma equipe de som. Pô, foi lindo o baile dentro do batalhão, cara. Mas não teve continuidade, parece que houve reclamação. Houve houve, entendeu? Mas deram uma promessa, eu não isso cobrei. Aí tiraram logo. Eu deixei de cobrar, eu deixei de cobrar o caminhão de dinheiro para ter a liberdade, para desmistificar, fazendo baile dentro dos batalhões. Consegui fazer o primeiro, depois não consegui fazer mais. E você é muito ético nas suas coisas que você faz. Nova opção Multiservice. Há mais de 10 anos no mercado, somos uma empresa especializada na terceirização de serviços de higiene e limpeza em ambientes interno e externo. Serviço de jardinagem, conservação e manutenção. Oferecemos as melhores soluções em limpeza, visando inovação, eficiência e qualidade através de profissionais capacitados, treinados e habilitados a prestar um atendimento personalizado. Disponibilizamos equipamentos e material adequado ao serviço, mão de obra qualificada e treinada. É Big Mix ou Mané? GA Construtora e Incorporadora. Construindo um novo mundo.